Então eu quero começar lendo a evangelização mundial. Está no 21º distintivo dos batistas seculares sobre a evangelização mundial, e ela começa com a seguinte frase: os cristãos têm o dever de proclamar o evangelho ao mundo inteiro. É o dever que nós temos como batistas regulares. O evangelho chegou até nós porque no passado, mesmo não tendo esses distintivos, algumas pessoas, alguns grupos, algumas igrejas tinham esse princípio no seu coração. E de onde eles tiraram esse princípio? Da Bíblia. Então nós lemos hoje duas cartas, né? Pastor Adriano. O pastor Adriano, o pastor Bruno, vocês eram da mesma igreja lá em Cubatão, né? Ok. E o filho dele, o Tomás, tem aquele problema de saúde físico, paralisia. Então aquela carta que foi lida vai ser anexada lá no mural. E então peço, irmãos, você desejando ajudá-lo, vai ter o Pix lá. Mas aquela carta foi colocada no grupo da igreja, vocês não viram? É a mesma carta, tem um Pix lá no grupo da igreja ou tem lá no mural. Então você quer ajudar, quer colaborar lá com a família para eles poderem comprar aqueles aparelhos que ele colocou aqui, então você pode fazer o Pix ou um depósito no banco Nubank, né? E dessa forma nós podemos também ajudá-lo, ajudar a família e ajudar o filho dele, o Tomás. Então tem alguns versículos que são colocados lá nos distintivos. Vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 textos. Quem pode abrir em Marcos 16, 15? Um Adelson. Quem pode abrir em Mateus 28, 19 e 20? Israel. Quem pode abrir em Atos 1, 8? Irmão Klaus. Mateus, então, pode pegar Romanos 10, 14 e 15. Alguém precisa que eu repita? Atos 1, 8. Mateus 28, 19 e 20. Então pode ler o Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus dando uma ordem aos seus seguidores. Ele disse, ordenou. Também, em outra tradução, enquanto estiveres, na verdade, lá no original quer dizer, é no gerúndio mesmo, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Eu penso que tanto esse indo como também o ir de modo proposital devem ser feitos. Então, assim, vamos pegar as duas formas. Eu estou vivendo a minha vida nesse mundo. Então, todo dia eu estou indo trabalhar, todo dia eu estou indo estudar, todo dia eu estou indo ao mercado, todo dia eu estou indo fazer alguma coisa. Esse meu indo, eu devo proclamar o evangelho às pessoas ao meu redor. E agora o ir, que eu penso também, os outros versículos vão falar do ir, né? Não só agora do indo, mas do vivendo e proclamando o evangelho, mas do ir de maneira proposital, é aquilo que então o pastor Tiago lá em Peró está fazendo, o pastor Adriano, o pastor Bruno, que está aqui hoje conosco, nas prisões, e outros missionários e pastores, que é a forma proposital. E que daí, sim, vai acabar sendo direcionado mais a pastores e missionários, que precisam de sustento, tanto para a família deles, como para a obra que eles precisam realizar, né? A compra de construção da igreja, viagens, e compra de materiais, né? E de programações. Então,
é a forma proposital, então, beleza, eu não sou missionário, não sou um pastor, mas tem essa forma de eu estar vivendo, proclamando o Evangelho, que é o indo. Eu estou vivendo a minha vida e vou proclamando o Evangelho. Então isso é para todo mundo, para todos. Todos nós. Agora, Mateus 28, 19 e 20. Vinde, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, então nós temos aqui agora algo um pouquinho diferente. O primeiro versículo que o Adelso leu diz lá: indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então vem a pergunta: temos conseguido proclamar o Evangelho a todo mundo? Não, né? Então a gente deve continuar trabalhando com isso, trabalhando com missões. Nosso quadro de missões tem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 missionários. E cabe aumentar mais. E como que faz para aumentar mais o quadro missionário? Alguém tem uma ideia? Pastor, fé? Sim, fé. Beleza? Mas essa fé deve partir de mim, né? Nós conseguindo colaborar mais. Então, havendo crescimento, havendo desenvolvimento, também da igreja no todo, também pode e havendo esse incentivo para missões. E nós temos um culto de missões todo mês. Nós devemos então subir aqui e pregar missões nesse culto de missões, porque o evangelismo ou qualquer tema que se refira a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, para que nós sempre, mensalmente, estejamos sendo incentivados com missões, não esqueçamos de missões. Porque não adianta, partindo de mim, nós temos a tendência, como seres humanos, de esquecer as coisas externas à nossa vida. A gente lembra de comer, a gente lembra de respirar. Bom, não lembrar, mas a gente lembra que tem que fazer certas coisas pessoais e a gente lembra. Nós lembramos, porque elas são importantes para mim, para a minha vida. E naturalmente as coisas externas que não são coisas importantes para a minha vida, que ligam diretamente para mim, há uma tendência a eu esquecer daquilo. Isso é normal, é natural. Não é uma crítica, é algo natural nosso, ser humano. De nós pensarmos sempre mais em nós do que no próximo. Então, o culto de missões não precisa sempre ser, se for assim, tudo bem, mas não precisa sempre ser, sabe, aquela mensagem assim inspiradora que sai todo mundo inspirado, mas sabe como é que é, né? Aquilo que dá energia, mas as energias elas vão se esvaindo, depois vai esquecendo. Mas pode ser qualquer mensagem que faça eu lembrar de missões, que faça eu refletir de missões, como uma chave, né? Que estava desligada, alguém foi lá, pum, deu uma ligada de novo. Opa! Então cabe mais, com certeza. Né? E é interessante porque Mateus, aí, o texto que o Israel leu, ele é um texto o primeiro texto diz assim, vamos proclamar o Evangelho. Então o primeiro texto, Marcos 16, 15, vamos proclamar o Evangelho. O segundo texto já fala algo diferente um pouco. Mais do que proclamar o Evangelho, ele diz assim, vocês façam discípulos de todos os povos. Então, agora não é só proclamar o Evangelho, eu preciso fazer discípulos. E não é fácil fazer um discípulo. Você precisa investir tempo, precisa investir material. Nós lemos aqui, ouvimos nas cartas aqui, né? Tanto o pastor Adriano como o pastor Tiago, falando de novas pessoas chegando nas igrejas deles, e eles estão lá, fazendo discípulos, dando estudo bíblico, ajudando, incentivando, fazer discípulo.
Muitas vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é só proclamar. Não, não é proclamar. Proclamar é a primeira parte. Mas a gente também deve fazer discípulos e daí batizar eles, para que eles façam parte da igreja e cresçam. Agora, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse texto aí ele é chave, porque ele mostra o sucesso. Como eu vou obter o sucesso? Ou vamos colocar assim, como que eu vou alcançar o objetivo da ordem que Cristo me deu? De pregar o Evangelho e fazer discípulos. Esse é o objetivo que eu tenho, porque Deus me deu uma ordem, Cristo me deu uma ordem. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho capacidade para fazer isso? Eu posso estudar muito, ficar perito em relacionamentos, em mente das pessoas, vamos pegar aí a parte de psicologia, né? Mas é interessante, e eu até posso conseguir convencer pessoas, e isso existe, né? Mas o Evangelho, o fazer discípulos, não é apenas um convencimento mental. Ele envolve fé. E eu não consigo colocar fé dentro de alguém. Não está ao meu alcance, eu não tenho esse poder para colocar fé dentro de uma pessoa. Salvação, a vida com Deus é por meio de fé. Então eu posso ser um perito em muitas coisas e convencer pessoas, serem meus discípulos, seguirem a mim ou a minha igreja, e isso acontece no mundo, vocês sabem o que acontece. Porque há peritos assim. Mas jamais eu consigo transformar aquela pessoa num filho de Deus, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. E de onde vem essa fé? Do Senhor. Efésios 2:8-9. Ele que dá fé. Então, eu preciso ser dependente do Espírito Santo. Porque Atos 1:8 diz que eu vou receber o poder quando do Espírito Santo, e aí sim eu serei testemunha de Deus, pregando de forma poderosa a palavra dele. Então, irmãos, quando você sair para proclamar o Evangelho e tentar e fazer discípulos, cuide para que não seja você tentando fazer isso por conta própria, tentando forçar ou fazer de alguma forma que a pessoa aceite o que você está falando por sua perícia. Não. Dependa do Espírito Santo, porque é Ele que no final das contas usa as suas palavras para colocar a fé naquela pessoa. Aquela pessoa venha a crer. E agora Romanos 10:14. Como porém invocarão aquele que não crê, como crerão aquele que nada ouviu, como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bom, então aqui um versículo bem objetivo, não precisa explicar muita coisa. Paulo perguntando como que eles vão invocar, clamar para alguém que eles não conhecem. E como que eles vão crer em algo que eles nunca ouviram. E esse ouvir aqui não refere somente a ouvir sem entendimento, é ouvir e entender. Mas como que eles vão ouvir se ninguém prega? Então nós precisamos pregar. Todos nós precisamos pregar. Desde as crianças que foram lá no cultinho infantil, eu penso que elas devem ser ensinadas a evangelizar também. Se elas já são salvas, né? Se não são, elas podem falar alguma coisa assim, ajuda. Mas como salvo, eu tenho dever. Até os mais idosos, né? Devemos proclamar o Evangelho.
E a igreja tem essa responsabilidade como um todo, de enviar missionários, de enviar pastores, de iniciar congregações. Então, é importante que a igreja se estruture para poder fazer isso. Porque o nosso quadro tem aumentado, porque a igreja tem se estruturado. Quanto mais vai se estruturando, mais consegue fazer. Então, e também para poder enviar missionários e pastores quando aqueles são chamados por Deus. Então chega alguém, pastor, eu faz algum tempo que Deus tem me chamado para esse trabalho. Excelente obra. Ok, vamos ver se vem de Deus ou é uma voz interna, só dos sentimentos, uma aventura. Vamos ver de onde procede isso. Então, os distintivos continuam da seguinte maneira. Eu vou ler aqui. Esses versículos que eu coloquei estão lá nos distintivos. Diz assim, isso significa que cada crente individualmente deve testemunhar da sua fé e cada igreja local deve enviar missionários para a divulgação do Evangelho no mundo todo. O propósito principal da evangelização, qual que é? Salvar as pessoas, não glorificar Deus, através da salvação das pessoas. Porque uma pessoa, quando ela então é convertida, é um sinal de milagre, não é um sinal, é um milagre. Porque só Deus pode fazer aquilo, mais ninguém. Isso glorifica Deus. Conversando de pessoas glorifica o nome de Deus. Então esse é o nosso propósito, glorificar o nome de Deus. Então não pode ser o nosso propósito encher a igreja. Eu creio que todos aqui querem, mas não deve ser isso o principal. Então eu quero glorificar o nome de Deus, enchendo a igreja com pessoas convertidas. Aí sim. Outra coisa. Meu propósito é mostrar que eu tenho um nível muito alto de persuasão. O propósito é errado. Meu propósito é gloriar o número de pessoas que eu levo a Cristo. Outro propósito errado. O propósito da pregação do Evangelho é a glória de Deus quando há a conversão. Porque a conversão quem faz é o Senhor. Então eu vejo que essa parte que eu li, ela está lá nos distintivos. Então ele continua assim: o propósito principal da evangelização é a glória de Deus através da conversão de pessoas e também da difusão da palavra de Deus. E o método do evangelismo é a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar os que creem. Romanos 1, 16 a 17. Outra pessoa que não leu ainda e gostaria de ler? Raquel. Romanos 1, 16 e 17. Outra pessoa já, 1 Coríntios 1, 21 a 24. Não, e 24. Quem pode ler? 1 Coríntios 1, 21 e 24, tá? Outra pessoa? Leandro. 1 Coríntios 2, 1 a 5. No início ele levantou a mão, né? Atos 8, 4. 8, 4. Ok, vamos ler esses, ouvir esses. Então, Romanos 1, 16 a 17 é com a Raquel, né? Então, Paulo
Paulo dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz ainda que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, quando eu prego o Evangelho, eu estou pregando a justiça de Deus às pessoas. E daí aqui ele fala que é uma justiça que do princípio até o fim, do início até o final, é pela fé. Agora, 1 Coríntios 1, 21 e 24. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus hallou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Mas, para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, novamente falando, né, que o pregar Cristo, isso é o poder de Deus, falando de novo do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Agora 1 Coríntios 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em amor e em grande tremor. E a minha palavra de pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração no Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele fala aqui, ó, eu fui a vocês na demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês fosse baseada no poder do Espírito, não na minha persuasão. E eu já expliquei esse versículo um pouquinho mais detalhado antes. Agora, Atos 8:4. 8:4. Entre eles, os que foram dispersos e de toda parte pregando a palavra. Então os discípulos do batistas dizem assim, ó, nenhum outro método tem o aval da Escritura. O local principal do evangelismo é lá fora. Então, em Atos 8:4, o que eles fizeram? Eles foram dispersos em Jerusalém e foram pregando o evangelho por onde passavam. Então isso combina com Marcos 16:15. Eles iam vivendo a vida deles e pregando o evangelho. Para realizar tal tarefa, estou lendo o que está nos distintivos. Igrejas batistas regulares voluntariamente unem suas forças e recursos para enviar missionários ao campo, tanto em nosso país como em todo o mundo. Então essa tarefa precisa ser feita e igrejas batistas regulares devem fazer, mas de maneira voluntária. Pode ser, não pode constranger nenhuma igreja a fazer isso. As igrejas têm que se unir porque elas querem fazer isso. Lá nos Estados Unidos, os batistas sempre foram um povo missionário. Eles seguiram exemplos como, esqueci o primeiro nome dele, Carroll. Alguém lembra? William Carroll, é isso? William Carroll, né? Na Índia, foi para a Índia, né? William Carroll, Adoniram Judson, acho que na Birmania, não lembro agora, China, que foram homens, né, que saíram da Inglaterra, foram para fazer missões e esse exemplo invadiu as igrejas batistas nos Estados Unidos, e então o povo batista nos Estados Unidos sempre foram um povo missionário. E nós somos exemplos disso. Nós somos frutos disso, na verdade. Não é verdade? Nós somos frutos disso. E aqueles batistas que não concordavam com o modernismo teológico, tá? O modernismo teológico crescente que estava se infiltrando nas sociedades missionárias da Convenção Batista do Norte, principalmente, eles foram reconhecidos como fundamentalistas. E quando eles então saíram da convenção, eles fundaram a Associação das Igrejas Batistas Regulares para
entre outras coisas, promover a expansão do Evangelho e empreendimentos missionários. Olha que interessante. Muitos batistas estavam na Convenção do Norte e eles, percebendo o aumento do modernismo teológico dentro da Convenção do Norte, acabaram saindo e eles criaram a Associação das Igrejas Batistas Regulares. Por qual motivo? Todo mundo vai ser robozinho, todo mundo vai ser assim, todo mundo vai andar desse jeito, ninguém pode sair dessa linha. Não foi isso. O propósito era fazer missões. Isso é muito interessante o que aconteceu lá. O movimento batista regular é fruto desse sistema e tem adotado a mesma prática. Então, como nós vimos, o evangelismo é anunciar a palavra de Deus, ou anunciar o Evangelho. Então, nós precisamos anunciar a condição do homem perante Deus. O resultado dessa condição, se o homem continuar longe do Senhor, e a solução para que ele seja salvo. Ou seja, precisamos falar sobre o pecado, a destruição que o pecado traz, sobre a vida da pessoa, tanto nesse mundo como para a eternidade, para o futuro. Precisamos explicar sobre a eternidade longe de Deus, em tormentos do resultado do pecado. E a solução em Cristo Jesus, que pagou pelo pecado. E também nós precisamos explicar sobre o reconhecimento do pecado, como um pecador, a pessoa deve reconhecer, sobre o arrependimento e sobre o recebimento de Cristo na vida da pessoa. E diante dessas questões, nós precisamos cuidar com certas tendências no mundo evangélico que procuram diluir a mensagem da cruz, ou até mesmo confundir o evangelismo com obras de caridade ou com o legalismo. Então, nós precisamos cuidar com essas duas questões. Nós precisamos pregar o evangelho, e não diluir a mensagem da cruz. Eu não vou falar do inferno, porque é uma palavra muito forte. A gente precisa falar sobre o inferno, sobre a eternidade longe de Deus, em tormentos. A gente precisa falar da condenação. A única coisa que a gente não precisa falar é com hostilidade. A gente pode falar com educação para a pessoa, né? Está nos ouvindo. E também não diluir o evangelho, deixando um evangelho que daí entra a teologia liberal, trazendo aquele evangelho que ele é mais universalista. No final das contas, Deus é amor, Ele ama todo mundo, e no final das contas Ele vai dar um jeito, vai levar todo mundo para a eternidade, no céu. Ou aquele evangelho que procura não tocar nas questões de pecado, aquele evangelho que procura não confrontar as pessoas, claro, fazendo isso com todo amor e carinho, como ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina a fazer isso com amor e carinho. É aquele evangelho que a teologia liberal traz, e que existe muito. Tá? Ou também confundir evangelismo com obras de caridade. Então, vamos fazer um sopão, vamos levar lá e ajudar o pessoal de rua, vamos levar roupa. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Mas eu preciso levar o evangelho junto. Isso só não é evangelho, isso só é apenas boas obras, e outros grupos fazem isso. Eu posso fazer isso? Eu posso, são programas interessantes, mas eu preciso levar o evangelho junto. Pregar o evangelho junto com isso. Ou até mesmo trazer o evangelho, então, daí, ao invés do outro extremo, obras de caridade, então eu trago para o legalismo, ou seja, olha, para você, então, ser um crente que agrada a Deus, você tem que estar dentro disso, dentro daquilo, aqui, assado, tem que seguir essas regras, você coloca um fardo na pessoa que Cristo quer tirar o fardo dela. Eu coloco um fardo. Outra coisa errada também, é outro erro.
que nós, conservadores, temos mais essa tendência aqui. Batistas, o movimento fundamentalista, que é conservador, nós precisamos cuidar com essa questão do legalismo. Tem que andar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é evangelho, tá? O evangelho de Deus é a graça dele, aliviando a carga, aliviando o fardo que ele está levando do pecado, e que ele salva aquela pessoa, e o evangelho é ele que começa a transformar a pessoa. Ele traz transformação automaticamente para aquela pessoa. Ele vai trabalhando na vida daquela pessoa que colocou a fé em Cristo. Então, irmãos, muitas coisas desse mundo são importantes para nossas vidas, não é verdade? E de nossos familiares, como uma carreira profissional, a família, tantas coisas, essas coisas são importantes, são mesmo. E é importante pensar no futuro e termos certeza de que Deus cuidará de nós. Mas o Evangelho é de extrema importância e de extrema prioridade, porque ele não só define o futuro das pessoas nesse mundo, mas ele também define o futuro além desse mundo. Vocês perceberam que o paralelo que eu estou fazendo? Ele define a eternidade das pessoas. Então, aquelas outras coisas são importantes, e Deus é honrado com as outras coisas que eu faço para a minha vida, mas aquelas coisas, elas definem a minha vida por um breve tempo. E para as coisas deste mundo, o Evangelho, ela define a vida de uma pessoa tanto para esse mundo como para o futuro. Uma carreira profissional, por exemplo, com quem eu vou escolher para casar, define minha vida aqui. Mas o Evangelho me ajuda nisso também, porque o Evangelho vai me dar orientações com quem eu devo casar. O Evangelho vai me dar orientações com respeito à carreira profissional. O Evangelho ele me ajuda nesse mundo também, e ele também define a minha eternidade. Então, ele é uma prioridade, ele é de extrema importância para a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Então, o Evangelho, ele também define a maneira de vida das pessoas que o seguem. Na verdade, ele melhora a vida dessas pessoas. Eu não estou falando de prosperidade, tá? Estou falando, e é óbvio, é automático que ele vai ajudar também, porque o Evangelho ele diz para eu trabalhar. Então, se eu trabalhar, eu não vou receber meu salário? A gente sabe de situações que empresas não pagam, né? Mas a gente vai atrás de outro e recebe. Então, me ajuda financeiramente também, ajuda a sustentar minha vida e da minha família. Me ajuda eu ajudar com missões. O Evangelho, então, ele ensina eu a trabalhar, o Evangelho ensina eu a estudar, e o estudar me ajuda também a várias outras questões. O Evangelho me ajuda com muitas coisas, que faz com que me ajude nas coisas materiais. Mas o Evangelho é além disso. Isso é algo temporário. O Evangelho ajuda sabendo que há necessidade para nós, que nós temos essas necessidades. Então o Evangelho ele trabalha em duas questões, na questão temporária e na eternidade. O Evangelho ele ajuda as pessoas em suas decisões, em suas dúvidas, traz paz, traz tranquilidade, esperança. O Evangelho sempre está nos aconselhando, nos dá alívio em nossas consciências. Eu não estou recomendando a ninguém, irmãos, mas se você está sofrendo, mesmo seguindo o Evangelho, porque eu estou falando tudo isso, e de repente você está lá, poxa, mas eu estou sofrendo com algumas coisas. Tem uma coisa, o pastor está falando que o Evangelho dá tudo isso, mas eu estou sofrendo. Então eu não recomendo você fazer isso, mas se você está sofrendo, mesmo seguindo o Evangelho, viva sem ele por alguns meses, mesmo sendo filho de Deus, para você sentir novamente o peso desse mundo vazio e sem esperança na sua vida.
Porque muitas vezes nós entregamos a vida a Cristo e começamos a viver o Evangelho, aquele fardo de Cristo que tira de mim, e passa o tempo, alguns anos, e eu esqueço como era pesado viver lá no mundo. E daí eu começo a reclamar. Eu estou sofrendo, que a coisa está difícil. Então experimenta se afastar de Deus um pouco, experimentar de novo aquele peso lá do mundo que você esqueceu como era. Para você ver, opa, é melhor eu ficar com esse sofrimento no Evangelho, é melhor eu ficar com essas dificuldades que o Evangelho me traz como uma oportunidade do que aquele peso que eu tinha antes. Às vezes nos esquecemos quão pesado é o fardo debaixo da cosmovisão desse mundo. É uma vida sem nenhuma certeza. É uma vida vivendo aproveitando os prazeres, porque depois da morte não há esperança para os não salvos. É assim que ensinam algumas filosofias antigas, lá da Grécia, e novas hoje também, não são novas, mas que vieram pelos nossos dias. Vamos aproveitar ao máximo, porque depois, pronto, acaba tudo, então vamos aproveitar. Nós devemos evangelizar pregando a palavra de Deus, não porque simplesmente queremos aumentar nosso número, estamos levando a solução, a paz, a alegria, a satisfação das pessoas sem esperança para a vida além da morte, para as pessoas que vivem caminhando com seus fardos extra pesados. Estamos apenas levando alívio para elas. E quando alguém resolve receber a Cristo em sua vida, Deus é totalmente honrado e glorificado através de nossas vidas, através do nosso trabalho voluntário da evangelização mundial, seja pregando, seja ajudando a igreja a crescer mais, seja através do quadro Promessa de Fé. Então, aquele quadro de missões, ele era menor há 8 anos atrás, ele tem crescido e que continue crescendo. Então, irmãos, nós somos diferentes, porque o Evangelho nos fez ser diferentes. Somos como Deus planejou para sermos. Não somos na sua plenitude ainda, mas já iniciamos a ser aquilo que devemos ser por completo na eternidade. Cristo já iniciou uma boa obra de restauração em nossas vidas, que será completa no arrebatamento, ou se eu for antes. Agora, a maneira que o mundo vive não será vivida para sempre. A maneira que nós vivemos hoje, você já pensou que nós já iniciamos a viver, é essa maneira que nós vamos viver para sempre, eternamente. Porque Cristo já iniciou uma transformação nas nossas vidas. Mas a maneira que o mundo vive não será vivida para sempre. Um dia essa cosmovisão secular deixará de existir, porque aqueles que a praticam estarão em tormentos na eternidade. Essa cosmovisão não é normal, não é correta. É uma vida muito diabólica. É uma loucura tão grande, que quem vive de tal forma pensa estar correto e nem consegue imaginar que há uma vida melhor, a não ser que o Senhor faça enxergar. E para isso tal pessoa precisa ouvir o Evangelho e ver o Evangelho ser vivido na minha vida e na sua vida. Amém?